Glória a Deus. Graça e paz em nome de Jesus a todos os irmãos. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e seus familiares. Ok? Deus abençoe. Nós estaremos falando sobre o perigo dos testemunhos. Ok? Nas décadas aí de 90, 2000, teve essa questão dos testemunhos e até hoje ainda ficou um pouco sobre essas questões nas igrejas. Então nós estaremos falando sobre isso, né? Antes de mais nada, eu peço seu like, né? Compartilhe esse conteúdo, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, se inscreva na página se você não é inscrito e em nome de Jesus, deixe no seu comentário, sua paz do Senhor, seu glória a Deus, seu amém, enfim, seu joinha, do jeito que você quiser, fique à vontade em nome de Jesus, ok? Então estaremos fazendo a leitura aqui de João, capítulo 30, capítulo 5, versículo 30, né? Estaremos falando um pouco sobre isso. Então, João capítulo 5, a partir do versículo 30, diz assim, ó: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o do João, porque as obras que meu Pai me deu para realizar as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Ok? Então, qual o grande perigo dos testemunhos? Né? Como nós sabemos, nas igrejas, né, durante um período aí, a gente ouvia falar muito sobre ex-macumbeiro, ex-bruxo, ex-traficante, ex-assassino, ex um monte de coisa, né? E muitos ficaram muito famosos, né, fazendo esse tipo de coisa. Porém, começou a crescer no meio das igrejas alguns que usavam isso e inventavam testemunhos. Eram mentiras, não eram verdades, né? E muitos inventavam essas coisas e se aproveitavam da fé do povo, né? E infelizmente ganhavam dinheiro, né? Muitos fizeram carreiras aí no evangelho, né? Com esses testemunhos, recebiam oferta das igrejas, as igrejas pagavam tudo, né? Sobre isso e tal, e eles iam lá e faziam aquele fervo e contavam aquilo que faziam, aquilo que deixavam de fazer, né? E o povo gostava desse negócio aí. Mas foi virando uma coisa, acabou virando um negócio no meio evangélico, né? E acabou perdendo o sentido. E ele convergiu em ensinar o povo as coisas do mundo e não as coisas do Senhor. Então, antigamente, alguém contava o testemunho, né? Para motivar, né? Para dizer, olha, você está numa situação difícil, mas eu estava numa situação pior e Deus reverteu a situação. E Deus ainda continua usando isso, né? Logo mais nós vamos falar sobre isso. Mas vamos ver o que aconteceu. O povo começou a cair, né? Começou a entrar. Porque assim, ó, o camarada chegava lá e dizia assim, olha, eu era assim, assim, assim. Deus, né, falou comigo e Deus me tirou disso aqui e tal, tal, tal e tal. E a pessoa, agora fui liberta, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus pagou isso, pagou aquilo, Deus restaurou, restituiu, sei lá, muitas coisas. Aí, tudo bem, nós podemos pensar, glória a Deus, né? Mas aí o que acontecia? Muitos usavam isso e as pessoas começavam a cultuar aquela pessoa, começavam a dizer, olha, aquela pessoa conseguiu, olha, aquela pessoa estava numa magia negra, estava lá no mais alto escalão, largou tudo para servir a Jesus, né? Eu aqui na minha vidinha, isso aí, se ele orar por mim, alguma coisa vai acontecer, Deus gosta mais dele. Foi pegando esse sentido, entendeu?
Foi pegando esse sentido, infelizmente. E as pessoas começaram a cair nessa. Daí quando uma pessoa dessa caía de novo, aí caía todo mundo. Eu falava, não, se o camarada que Deus tirou lá do mais profundo abismo, né, levantou, agora caiu, então eu que não estava nem no abismo, eu caí e não levantei, ou eu não vou conseguir, né, sabe assim? Então quando você cria uma expectativa numa pessoa, e é isso que estava acontecendo. Muitos estavam entrando nesse caminho e muitos ainda fazem isso, tá? Mas hoje em dia é menos. Nós podemos destacar aqui duas pessoas, né, que conseguiram aí tiveram um êxito aí nesse negócio aí. O ex-bruxo Tio Chico, né, que começou a contar um monte de bobagem, de falar de um monte de simbologia, começou a falar um monte de marca, um monte de coisa que não tinha nada a ver, e pro povo tudo era verdade, o povo tornava como absoluto, a verdade absoluta que o camarada falava, é, e falava que tinha feito pacto com grandes artistas aí, e tinha acesso, e tinha matado, e tinha feito sacrifícios, e Satanás apareceu, e um monte de homicídio nas costas, né? E a polícia foi atrás, apertou ele lá, porque tinha muita coisa, né? Ele falava que matava muita gente e tal. E aí a polícia foi atrás para ver, aí apertou ele, o camarada disse que era mentira, né? Que né, ele tinha inventado e tal, aquilo ali, por causa do povo e tal. E aí eu acho que ele já até morreu, né, o tio Chico. Mas o povo acreditava naquele negócio. Tem gente que vê aí os testemunhos no YouTube aí acha que é verdade, que é negócio ali. O camarada vai juntando, vai contando história. O povo gosta de história, né? Como é que pode, né? Por mais que tenha acontecido, por mais que tivesse acontecido. É o que nós lemos na palavra aqui, João 5,30. O testemunho maior é o de Jesus Cristo, não de uma pessoa, né? Glória a Deus pelo testemunho. Tem grandes testemunhos de grandes pessoas que Deus realmente levantou, mas elas não ficam falando só do testemunho. Eu estou falando das pessoas que vivem de testemunho. Essas pessoas que estou dizendo aqui viviam de testemunho, né? O testemunho, sim, você tem que ter um testemunho para você, né? Um momento certo, talvez Deus ele faça você compartilhar esse testemunho aí, mas não é sair pregando. Todo culto era o testemunho do camarada, todo culto era o testemunho do camarada. Meu Deus, o Guina do Ex-Racionais lá, que era o Guina ele pegou da letra de uma música, né, do Racionais MC, esse grupo de rap aí do Brasil, e ele pegou a letra de uma música, ele pegou um personagem de uma letra de uma música, e ele encarnou esse personagem, daí ele começou a falar mal dos companheiros ali que participavam dessa banda, daí ele começou a inventar um monte de coisa, que tinha participado de latrocínio, de homicídio, um monte de homicídio nas costas, que tinha recebido mais de 30 balas no corpo, que tinha pego o HIV e tinha sido curado. Meu Deus, um monte de coisa, mas aumentando mesmo de um jeito que você não tem ideia. O camarada fazendo fama em cima dos outros e o povo acreditando naquilo ali. Meu Deus do céu, também outro que foi desmascarado, né? E as pessoas, infelizmente, nesses anos 90 aí, a gente não tinha internet assim tão rapidinho. Por exemplo, alguém hoje fala alguma coisa, rapidinho já é desmentido. Ou não, né? Às vezes pode até fazer uma montagem. Mas isso aí não, os caras vendiam o DVD no final do culto. Então, eles pegavam, gravavam a pregação de uma outra congregação lá e saíam, daí pregavam esse testemunho e saía vendendo esse testemunho no final do culto. O negócio era terrível, o negócio era muito complicado, ok? Eu quero deixar bem claro aqui, ó, Deus pode usar os testemunhos das pessoas, com certeza Deus pode usar o testemunho das pessoas, mas Deus tem que ser glorificado nisso aí, porque, na verdade, né, esses testemunhos nos motivam em alguns momentos que a gente está meio, né, precisando, né, ou tá numa indecisão, né? Tá numa questão, às vezes, por exemplo, pessoa que mexe com tráfico, né? Tráfico de drogas, e ela tá ali naquela situação, daí de repente Deus coloca o testemunho de alguém que estava no tráfico e conseguiu sair do tráfico, conseguiu ter uma vida,
né, plena, conseguiu casar, conseguiu restaurar seu casamento, conseguiu constituir família, enfim, né, conseguiu, né, acertar tudo ali. Deus fez isso, amém, glória a Deus, isso é maravilhoso. Agora tem muitos que não, muitos que, né, usam esse tipo de coisa, às vezes nem participou de nada, né, e para aquela pessoa que às vezes está ali numa indecisão, fala, meu Deus, na minha vida não tem jeito, como é que eu vou sair daqui? Às vezes Deus já está tratando, já está falando. Ver um testemunho genuíno assim, nossa, essa pessoa ela vai, né, a fé dela vai lá em cima, fala, não, é isso aí, eu vou mesmo entregar minha vida para o Senhor, e é isso aí, vai, toma a decisão, né? E é para isso que o testemunho é feito, né? Mas o testemunho maior sempre é de Jesus. Então nós podemos falar o nosso testemunho, nós podemos dizer, eu creio que todo crente tem um testemunho bom, de motivação, né? De provação, de tentação, de luta, né? De milagre, né? De curas, no âmbito pessoal, e tem bastante coisa, mas isso não quer dizer que você tem que sair falando e esquecendo da pessoa de Cristo. Cristo é o superior, Cristo é... Você pode até colocar e coloca Cristo. Olha, Deus fez isso porque está escrito na palavra dele que ele ia fazer isso. E isso não é exclusividade para minha vida, mas é para você também. Coisas desse jeito assim. Eu creio que Deus pode usar e usa mesmo. É que tem gente que se empolga e vai na carne mesmo. Aí o espiritual já era. O testemunho maior é de Jesus, né? Então, como eu já li, João capítulo 5, versículo 30, até o versículo 44, né? Deixa eu só ler aqui, eu não li até o 44, mas vou ler do 38 para frente, então. João 5, 38 até o 44. E a sua palavra não permanece em nós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então as palavras da escritura, da Bíblia, testemunham a vida de Cristo. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a glória dos homens. Tá vendo? Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Esse eu vou repetir, tá? João 5,44. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então, quando eu conto um testemunho e eu deixo Jesus de lado, eu busco honra para mim. É isso que perde o sentido desse tipo de testemunho, quando a pessoa vive de testemunho. Nós fomos criados para pregar o Evangelho. Nós fomos levantados, exaltados, para pregar o Evangelho. Claro que a gente pode falar nesses testemunhos? Sim, com certeza. Né? Temos que aprovar e provar que a Bíblia ela é infalível e a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E só que a questão é, eu não posso ficar recebendo honra. A honra tem que ser para Deus. Ok? Esse versículo fala tudo. Como pode vós crer recebendo honra um dos outros? Não, nós temos que honrar Deus. Deus tem que ser glorificado e honrado pela nossa vida. Né? Jesus é o único que morreu e ressuscitou e vai voltar para nos buscar. E o restante? Deus fez, ressuscitou, fez isso, curou, libertou e tal. E a pessoa tá lá. E aí chega um dia ela morre, e aí? Entende? Quando a pessoa vive de testemunho, né? Não é para todos, tá bom? Eu tô dizendo para quem se aproveita do testemunho, que saiu de uma situação e aí Deus transformou a vida dela e ela fica usando isso, sabe? Ela não prega o evangelho, ela prega a vida dela. É desse tipo de pessoa que eu tô falando. Porque alguém pode se sentir sem saída. E aí, Deus mostra que pode fazer o impossível em qualquer situação, com certeza. Eu creio nisso, né? Paulo é um exemplo aí nas escrituras, né? O Saulo, ele era perseguidor da igreja e acaba se tornando discípulo de Cristo, né?
o resultado foi que ele acaba sendo, ele era perseguidor e acaba sendo perseguido, né? Isso aí tá lá em Atos capítulo 8, versículo 3. Deixa eu ler aqui para você. Atos 8, 3. Ele tinha carta branca para perseguir a igreja. 8, 3. Atos 8, 3 diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão, né? Até que Deus transformou a vida dele, né? Atos, capítulo 9, versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, né? Então ele tinha uma fama, a fama antecede a pessoa. Daí Jesus está falando ali com Ananias, né? E que Saulo estava indo para lá, né? Aí Deus fala para Ananias aqui: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, olha aí, ó. Ele acabou entrando numa situação bem complicada, né? Mas para a glória de Deus, foi, né? Paulo ele fala que ele leva as marcas, o testemunho de Cristo no seu próprio corpo. Então é isso que nós devemos compartilhar com as pessoas, né? As marcas da caminhada, elas vão estar evidentes para aqueles que são de fora, né? Outra coisa que eu queria colocar aqui sobre esse perigo dos testemunhos, né? Os testemunhos, eles podem criar uma imagem, né, do que não somos e de um poder que não temos, que só foi possível pela misericórdia de Deus. Então, alguém pode criar uma imagem daquilo que nós não somos e começar a nos adorar, né? Aí entra aquela questão de João 5,44 aí, ó, receber honra um do outro aí e esquecer do Senhor, né? E para fechar aqui, deixa eu pegar aqui Gálatas 6,17, né? Essa é uma introdução, ok? Desse assunto, nós vamos falar mais na sequência aí daqui uns dias, mas você deve ter essa expectativa que Deus com certeza está fazendo um testemunho. A tua vida é um testemunho. Se você entregou sua vida para o Senhor, a tua vida é um testemunho vivo. E Deus ele vai mostrar no momento certo, vai te honrar. É Ele que vai te honrar. Não precisamos dizer, jogar na cara dos outros: oh, Deus fez na minha vida. Porque aí depende da forma que a gente fala, da gente dar honra para nós. Senão Deus não recebe essa honra. Deus não divide a sua glória com ninguém, não se esqueça. Então, tudo que acontece conosco serve de testemunho. Provas, lutas, tentações, milagres, curas no âmbito pessoal, ok? E Gálatas 6,17 diz assim: Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então é isso, você precisa levar no seu corpo as marcas, ok? As noites mal dormidas, os jejuns, as orações, o joelho, né? O joelho aí com calo, as lágrimas e tudo aquilo que você passa ou passou, né? Diante do Senhor aí, vai chegar um tempo que isso vai ser para a glória dele, vai ser as marcas na sua expressão, no seu corpo. Você não precisa se contristar, se mostrar. Deus vai te mostrar. A palavra do Senhor fala assim, que ele não coloca uma lâmpada no chão, ele não coloca uma candeia no chão, ele coloca um lugar alto para que traga luz a todos que estão na casa, ok? Deixa Deus glorificar você. Se você tem um testemunho forte, se você tem um testemunho de fé, se você tem um testemunho de cura, deixa o Espírito Santo te dar um momento certo para falar sobre isso. E não se esqueça, glorifique a Deus com esse testemunho e não a si mesmo, porque às vezes as pessoas vão inventando histórias e testemunhos e vão acrescentando, acaba se tornando uma fábula e o pior de tudo, acaba trazendo a honra para ela
e a glória e a honra tem que ser para o nosso Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe, né? Deixe aí nos comentários o que você achou, quais as suas dúvidas, sugestões. Pode deixar aí suas críticas também, não tem problema. Ok? Deus abençoe. Em nome de Jesus, vamos estar aqui ajudando a edificar a Igreja de Cristo. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.